Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, bem-vindos ao Política de Saltos Altos. Estamos em direto no nosso Rádio Clube de Angra. Boa tarde, Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira, as nossas comentadoras residentes. O conflito Rússia-Ucrânia é um assunto inevitável, como diz a Graça, está por todo lado. A segunda ronda de negociações deve estar a começar agora na Bielorrússia e esta é, portanto, uma questão de âmbito mundial, envolvendo uma potência como a Rússia, como um líder com propósitos de poder. E começo precisamente por questionar a Graça Silveira sobre o que é que esta guerra significa para o mundo e como é que o mundo está a reagir. Bom, muito boa tarde a todos, a quem nos segue no Rádio Clube de Angra, a quem nos acompanha no Política de Saltos Altos, às minhas colegas co-debatentes de uma vida inteira, Cláudia e Judite, e à nossa moderadora. Bom, aquilo que apraz dizer de quem é leigo em questões militares, eu acho que se torna óbvio que o Putin não contava com esta resistência da Ucrânia, não por menosprezar o povo ucraniano, porque ao longo da história tem dado mostras de uma grande capacidade de resiliência, mas porque considerava Zelensky um líder fraco, tipo um artista lunático que de repente foi primeiro-ministro da Ucrânia e que cederia facilmente, como de resto aconteceu com a Bielorrússia. Mas acima de tudo eu acho que Putin contava com a habitual hipocrisia do Ocidente, que não queria se imiscuir porque esta solidariedade da comunidade internacional, que acabou por não se vergar perante os métodos ameaçadores de Putin, no fundo obriga o Ocidente e a comunidade europeia a assumir uma série de fragilidades que nós temos, desde logo na nossa dependência energética da Rússia, da nossa dependência em termos de cereais da Rússia. Quer dizer, avizinham-se neste momento tempos muito difíceis. O maior exportador de cereais mundial é a Rússia, o quinto maior exportador de cereais é a Ucrânia e, portanto, todo o setor da agropecuária que precisa de cereais para fazer rações, mesmo a parte toda da indústria alimentar que usa cereais, vai ter problemas graves de falta de fornecimentos de matéria-prima e de aumento dos custos de produção, mas dizendo que esta solidariedade da comunidade internacional, eu acho que apanhou, e com a dureza das sanções aplicadas, apanhou o desprevenido. Nunca se antecipou que estas sanções chegassem aos oligarcas russos, que no fundo é quem financia Putin, e a verdade é que este ataque a um país soberano, passando por cima da NATO, obrigou a Europa a sair da sua zona de conforto do blá 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 e do politicamente correto para se protegerem das suas fragilidades e vir a jogo. Há muitos interesses instalados que, na verdade, isto tem que ser dito, fizeram com que o mundo fechasse os olhos ao dinheiro sujo das grandes fortunas russas, como é o caso, por exemplo, do Abramovich, que neste momento é um cidadão português, tem nacionalidade portuguesa, e em relação ao qual, por exemplo, o governo português vergonhosamente ainda não fez nada, e a desculpa do ministro e ontem também do senhor Presidente da República foi que temos que estar todos em uníssono, que vamos tomar as mesmas decisões que a Europa e que a ONU tomarem e, portanto, vamos a par e passo tomando as mesmas decisões. Mas a verdade é que o Abramovich é cidadão, é português, não é nem italiano, nem francês, nem alemão, inclusivamente deixou de ter o visto gold da Inglaterra, apesar de continuar a ser o dono do Chelsea, e já tem vindo notícias de que ele está neste momento a vender à pressa o seu património, as suas penthouses avaliadas em milhões e milhões, e o próprio clube, que também já está à venda e neste momento está-se a negociar os milhões. Portanto, o Reino Unido já fez as sanções que devia fazer a Abramovich e Portugal continua na mesma. Eu penso que
neste momento, a liderança do Zelensky, enquanto primeiro-ministro da Ucrânia, veio provar de que há guerras que, apesar de perdidas, vale a pena serem lutadas. Judite, o mundo democrático posiciona-se do lado da Ucrânia, à exceção do Partido Comunista Português, que não condena a Rússia nem na Assembleia da República, nem no Parlamento Europeu. Boa tarde, Andreia. Boa tarde também à Cláudia e à Graça, colegas de painel, e a todos os ouvintes da Rádio Clube de Angra. E, em primeiro lugar, e ainda antes de responder à questão que a Andreia me colocou, eu queria dar uma palavra de apoio e de solidariedade aos ucranianos que vivem na Terceira, alguns já há muitos anos, e, portanto, uma palavra de solidariedade para eles, pelo que está a acontecer no país deles, onde muitos continuam a ter família, mas também não posso esquecer os russos que também cá estão, porque não podemos tomar o que se passa neste momento na Rússia com todos os russos. Aliás, nós temos aqui o exemplo de que tivemos um ditador em Portugal e a maior parte dos portugueses não concordava com Salazar, nem com a ditadura que estava implementada. Portanto, muitos dos russos, se calhar a maioria dos que vivem cá, não concordam com esta guerra, como a maior parte do povo russo também não concorda, e havemos de falar nisso, porque, aliás, tem sido notícia e têm sido feitas muitas entrevistas aos russos, e vemos que a maior parte deles, vemos muitas das pessoas mais velhas que se calhar têm uma outra mentalidade e estão formatados, exatamente, porque há uma grande desinformação também dentro do próprio país. A informação que passa é a informação do sistema, é aquilo que Putin deixa que passe. Aliás, na Rússia não se pode falar em guerra porque está proibido esse termo. E, portanto, mesmo os próprios militares, portanto, Putin declarou esta guerra e invade a Ucrânia com o apoio dos oligarcas que o suportam e com o apoio dos militares, mas não de todas as tropas, e acho que neste momento o que também está a travar o avanço das tropas russas na Ucrânia é justamente que muitas das tropas não concordam e estão a fazer alguma rejeição à própria invasão e à tomada de algumas cidades. E, portanto, uma palavra para eles, que quer uns, quer outros estão a sofrer muito neste momento. Isto é um clichê, mas a verdade é que na guerra todos perdem. Sim. Ninguém está satisfeito. Uma guerra não pode satisfazer ninguém, senão os senhores da guerra, aqueles que a provocam. E neste caso é o senhor. Vocês repararam naquela imagem, até o Putin, reunido com os seus, ele na ponta de uma mesa que devia ter para aí uns 10 metros, parecia, e os outros na outra ponta da mesa. Portanto, nem sequer é que a gente diga que é um concílio de pensadores russos, não. É um Putin, ditador, é o general no seu labirinto, é um ditador que está, como todos os ditadores, está muito sozinho. Outro dia ouvia um comentador a chamá-lo de pária, porque na verdade ele está, e como dizia a Andreia quando introduziu a questão que me colocou, ele está isolado, portanto não há na Europa quem o apoie. O único apoio que ele continua a ter é o da Bielorrússia, justamente porque a Bielorrússia também tem um presidente que é, como Putin, um ditador. Portanto, é apoiado pela Bielorrússia, é apoiado pela Venezuela, pelo Brasil, que tem um ditador que é Nicolás Maduro, e que, portanto, um ditador como Putin. Se identifica. E depois, a própria Cuba não se manifesta muito, também é um país comunista, mas que não se manifesta muito. Sabemos que o apoia, mas não se manifesta muito. Bolsonaro é um louco ditador como Putin é. Mas, embora o apoiem, mas não de uma forma muito declarada. A própria China
tem mantido uma posição bastante neutra, e nós sabemos que à China também não interessa nada esta guerra, porque nem envolver-se nela, porque a China tem muitos interesses económicos na Europa e no resto do mundo, e portanto não está muito interessada em compatibilizar-se com os outros países. Na verdade, e como a Andreia disse e muito bem, quem apoia declaradamente Putin é o Partido Comunista Português, o que é lamentável. Eu acho que é lamentável, é inconcebível que um partido que foi responsável até pelo 25 de Abril e por todas as tentativas de golpes de Estado no Estado Novo, portanto, quando vivíamos a ditadura em Portugal, agora tenham uma posição diametralmente oposta, apoiando um ditador e apoiando esta guerra que é uma coisa que me faz imensa confusão e que eu acho inadmissível e achei sempre que não iria acontecer nos nossos dias, em pleno século XXI, haver uma guerra na Europa. Isto mostra bem da fragilidade a que estamos todos sujeitos, porque qualquer louco, qualquer ditador, enfim, julgávamos que o Hitler tinha sido uma coisa que tinha ficado lá atrás, que o nazismo tinha ficado lá atrás e que não haveria de acontecer mais, mas a verdade é que continua a acontecer nos nossos dias. Agora, acho inadmissível que o Partido Comunista apoie, porque ainda recentemente, quando das guerras em que os Estados Unidos se envolveram, quando invadiram o Iraque, o Partido Comunista foi sempre muito crítico em relação a isso, e agora, só porque se trata de um país comunista e de um presidente comunista, tem uma posição totalmente diferente. E os argumentos que utiliza parecem-me bastante fracos, de que não podemos enfim, que os países que estão a impor sanções à Rússia e que a União Europeia que está a impor sanções, que não deviam fazer isso para não acicatar ainda mais os ânimos de Putin. Parece-me que isso é um argumento bastante fraco e acho que é por essas e por outras que o Partido Comunista está cada vez mais fragilizado e mais pequeno. É que acho que os próprios comunistas portugueses não se podem rever na postura dos seus dirigentes. Cláudia Cardoso, para além de tudo, a Rússia é um Estado com um regime de poder totalitário, em que não se asseguram liberdades individuais que são basilares em democracia, de referir que Vladimir Putin foi agente do KGB. Que ameaça que este poder pode ser se pretender expandir para além da Ucrânia? Boa tarde, Andreia. Também cumprimento a Judite e a Graça e os nossos ouvintes que nos acompanham. Efetivamente este tema é candente, e esta questão que está a acontecer, que nos está a afetar a todos e sobre a qual já tem corrido rios de tinta, parece que já tem muito tempo, mas se pensarmos bem, tem uma semana. E portanto uma semana da invasão russa que, embora fosse expectável pelos sinais que iam sendo dados do Kremlin, o que não se esperava era efetivamente a forma como está a decorrer. Ou seja, o que eu penso sobre isso é que Putin fez no século XXI uma tentativa contra tudo o que são os direitos humanos, contra tudo o que é expectável numa Europa que se diz democrática e respeitadora da soberania nacional dos países. E, no entanto, Putin pensou que isto seria muito mais macio e fácil do que efetivamente está a ser. Esta invasão de um país sobre o outro apenas por poderio militar para a recuperação das fronteiras da antiga URSS e atendendo sobretudo a que Putin e a Rússia comparado com a Ucrânia, estamos a falar de um gigante e de um anão, militarmente é assim, e do ponto de vista de território também. E eu penso que hoje é possível imaginar que Putin está a ser gravemente lesado naquilo que era a sua expectativa sobre esta guerra. Não é possível ainda adivinhar o seu desfecho, nem a sua durabilidade, mas é possível prever que não era este o curso dos acontecimentos que o presidente russo esperava que efetivamente acontecesse, porque Putin tinha o sonho de reconstruir o Império Russo baseado no sentimento e na narrativa até oficial de que a Ucrânia não era uma nação, ou seja, de que a Ucrânia seria apenas uma excrescência do Império Russo. No entanto, a Ucrânia não só uma nação,
com um século de história e com, quando Kiev já era uma metrópole, o Moscovo ainda era quase que uma grande aldeia. E, portanto, esta questão da mentira russa contada 1000 vezes passar a ser verdade, não podemos embalar nisso. E a verdade é que a realidade nos está a mostrar exatamente o contrário. Por outro lado, como disse a Graça, e bem, Putin contava com uma certa indiferença, pelo menos da Europa, com uma certa dificuldade na imposição de sanções e com uma nação fragilizada e que com bonomia iria aceitar esta invasão. Nada disto é o que aconteceu, não é? Portanto, o plano russo era atingir a Ucrânia com força, com rapidez, decapitar o governo, colocar um governo fantoche e começar a controlar as coisas a partir daí. E tudo o que temos visto acontecer, e isto depois a guerra em toda a sua maldade e consequências negativas, tem histórias para contar e essas histórias às vezes valem a pena. Neste mundo, nesta altura, o mundo está com os olhos postos na Ucrânia pelas pequenas narrativas, que no fundo são grandes narrativas heroicas da resistência de um povo que tem tudo para capitular e que no fundo se aguenta. Um povo é um dos grandes pilares do que é um Estado. Exato, mas há aqui várias coisas imprevistas. A Graça falou na questão do Zelensky, que é o que é que se esperava, e aliás os órgãos de comunicação têm dito isso, e que me deixa bastante triste, que é, bem, ele era humorista, ele teve uma carreira no humor, ele foi, enfim, quer dizer, quase dizendo que ele não tinha perfil de estratega e de presidente de um país. E ele tem revelado, aliás, pela resposta que deu ao Biden, quando o Biden lhe oferece asilo e saída, ele responde: eu não preciso de boleia, eu preciso é de munições. E aí demonstra heroicidade, grandeza, coragem. Mesmo que essa coragem venha a ser totalmente defraudada, esta história, que também já se construiu, não pode ser demolida. A história dos civis atravessarem-se à frente das colunas de tanques russos, a tentarem barrá-los com as próprias mãos, já não pode ser, porque isto já não é a Segunda Guerra Mundial, em que nós sabíamos por rádio, passado 2 meses, o que tinha acontecido. Nós sabemos ao minuto e vemos as imagens ao minuto, e portanto também os militares ucranianos situados naquela ilha, que o nome é difícil de dizer, mas vocês devem ter visto, que mandam um navio-tanque de guerra russo para o outro lado. Eu não posso dizer exatamente o que é que eles disseram, não foi isso que eles disseram, mas, portanto, tudo isto são pequenos sinais e pequenas narrativas de um povo que resiste, por um lado, que tem identidade nacional, que se identifica com o seu país e, sobretudo, que dá uma mensagem muito clara a Putin, que é: nós não queremos estar sob o domínio russo. Mais do que isso, as próprias tropas russas estão neste momento, alguns a desertar, portanto entram nas fronteiras e depois mudam de roupa, vestem-se à civil e desaparecem, e muitos deles estão solidários, embora obrigados a combater pela Rússia, solidários com os ucranianos. Depois, a forma como o mundo olhou para isto e reagiu, com as sanções imediatas que foram sendo colocadas sucessivamente, e também a perspectiva de que o poder militar e o poder financeiro, afinal, ainda não controlam tudo. E esta que era a grande Rússia, expectativa, em termos financeiros, nem sequer é um grande poderio, é uma economia relativamente... Mas dependia dos oligarcas, que são poderosíssimos, como nós sabemos, e que financiam os partidos de extrema-direita por toda a Europa. Certíssimo. Até daí as sanções aos oligarcas estejam ligados ao Chega do André Ventura. Isso tem mais dúvidas, porque talvez possa não chegar aí. Tem de aplicar melhor o sem dinheiro. Sobretudo se conhecerem o Chega dos Açores. Mas a verdade é que tudo isto era pouco expectável. Ou seja, isto pensou-se que ia ser uma operação cirúrgica, rápida. Não será. Será duradoura, será muito combatida, e estimo que possa durar muitos meses e até anos, com grandes custos. Eu penso que neste momento é isso que ele quer. Ele vai vencer pela exaustão. E mesmo que a Ucrânia acabe por capitular, a história da narrativa da resistência não é apagável já. E, portanto, isto é um exemplo para o mundo. E é um exemplo que está a ser aplaudido pelo mundo todo, como vocês veem. As reações de apoio, de solidariedade, enfim, tem-se sucedido, algumas mais comedidas, infelizmente, que outras, porque países que poderiam fazer mais, penso eu, do que estão a fazer,
estão com receios diplomáticos que são contestáveis, na minha opinião. Mas a questão do ódio também. O ódio é um combustível perigoso. E o que acontece neste momento com os ucranianos é que eles estão profundamente galvanizados pelo ódio aos russos. Porque, sabem, isto é um pouco o que aconteceu com a Polónia, não é? A Polónia, durante muitos anos, não sabia se odiava mais os alemães, eram os russos que vieram depois, que os salvaram e, no fundo, os subjugaram posteriormente. E neste momento o que a Ucrânia está a dizer ao mundo é: nós queremos ser uma nação soberana, nós somos uma nação soberana. Exato, nós somos uma nação soberana e nós queremos manter este estatuto e não estamos dispostos a vergar. E isto é um exemplo no século XXI, penso eu, de grande, enfim, muito inspirador para o mundo ocidental e, sobretudo, dá o exemplo de David e Golias, não é? Que nem sempre, porque olhando para este quadro, ninguém estimaria que ao fim de uma semana estivéssemos onde estamos. Toda a gente acharia que a capitulação teria sido muito mais rápida, muito mais célere, as coisas estavam, e de facto os russos têm conseguido, nomeadamente conseguiram agora tomar conta de uma cidade portuária fundamental, mas estão a ter uma resistência que não se esperava que tivessem e estão a mexer com a estrutura daquela oligarquia que financia o regime, que é o caso do Abramovich, que também já anunciou a questão do Chelsea. Portanto, tudo isto são sinais de que o império está a ruir e está a ficar muito fragilizado. E, portanto, isolado. Isolado, completamente isolado. A questão de se verem as imagens do presidente ucraniano ao lado das tropas, sempre com uma t-shirt e sempre sem fato nem gravata, a lutar com os seus em campo, diz muito sobre a forma como nós devíamos perceber o mundo no século XXI. E depois a imagem que a Graça falou, e que tem corrido o mundo, não é? Do Putin no fundo daquela mesa. Penso que aquilo não é por causa das medidas de Covid, que ele está à distância dos seus até porque ele estava sem máscara. Portanto, eu penso que a guerra na Ucrânia neste momento vai moldar o entendimento do mundo inteiro sobre estas questões. Eu também concordo que a posição do PCP, mas também do Bloco de Esquerda, que se absteve, também do Bloco de Esquerda, não é apenas o PCP. Ontem veio fazer um flick-flac à mas aquilo é verdadeiramente, enfim, por um lado não me surpreende muito, porque o PCP tem esse discurso em relação ao Bloco de Esquerda. Vi uma que era uma comentadora a dizer isto que eu achei delicioso, que disse assim: esperamos que o Bloco de Esquerda não vai ter que contribuir para o Banco Alimentar, senão, com este tipo de análise que está a fazer, provavelmente tudo o que fosse comida com transgénicos ou com muito açúcar não poderia ser dada. Porque basicamente é isto que o Bloco de Esquerda está a dizer, porque nós somos contra as economias de escala e contra isto e contra aquilo, então não ajudamos, deixamos-nos morrer. Paciência. Mas a verdade é que o discurso do PCP, enfim, é um discurso parado no tempo, em muitos aspectos. Vassalagem à ideologia. Sim, vassalagem. Deixa-me só dizer uma coisa. É que eu admitia isso de Jerónimo de Sousa, enfim, dos líderes mais velhos que ainda têm muito aquela coisa, aqueles princípios. A formatação. Que não viram, a formatação e que não viram a evolução do mundo durante estes anos. Agora, quando tu vês gente como o João Tiago, como os mais novos a defender os mesmos princípios, esperava-se outra mentalidade, esperava-se outra evolução. Mas aquilo também é preciso ver como é que funciona o PCP, e o PCP funciona de facto com aquelas regras, não é? A chamada K7, quando se fala na K7 do Partido Comunista, ela existe efetivamente, e portanto, quando toca a rebate, há ali uma espécie de corporativismo discursivo, que é o que nós estamos a assistir, e portanto não se pode ver. Eu até admito que aquelas pessoas possam ter opiniões pessoais diferentes, mas quando são colocadas e confrontadas... É que neste caso é uma guerra que está a acontecer, não é uma questão ideológica de discurso. Mas a posição deles revela claramente essa formatação, que é claramente uma formatação que são incapazes de desviar um cabelo... Priorizar o que é mais importante. E de desviar um cabelo àquilo que é previsto e que o partido aceita que seja dito. E isso é que é preocupante, sobretudo, enfim, num país como o nosso, em que a tolerância devia ser outra e o entendimento da realidade que está acontecendo debaixo dos nossos olhos também devia ser outro. Para puxar a questão para nós, Graça, nos Açores começou-se logo a falar da base americana das Lajes. Por coincidência ou não, no dia em que a Rússia invade a Ucrânia, ouvem-se caças de sobrevoar a terceira.
O Primeiro-Ministro afirma publicamente que a base está desativada, mas é certo que somos um porta-aviões no meio do Atlântico e que os Estados Unidos e a NATO estão latentes neste conflito. Bom, eu já respondo a isso e a resposta é rápida. O Biden já disse que vai enviar caças e artilharia e, portanto, isto aqui é um ponto de passagem. Não acho que vai ter alguma preponderância militar per si, única e exclusivamente de abastecimento, e é um ponto de passagem para a Europa. Agora, Estação de serviço. Isso, basicamente. Agora, em relação àquilo que a Cláudia estava a falar... do Zelensky, ou Zelensky, nunca sei bem, mas nenhuma de nós sabe. Escreve-se com I, mas por acaso o I acho que para eles lê-se em. Portanto, o Zelensky é um caso de estudo de sucesso de comunicação. Nós várias vezes neste programa temos falado que um dos grandes problemas do atual governo da região é a falta de capacidade de comunicação. E este homem vem mostrar exatamente o contrário. A capacidade de comunicação política e de crise é incrível, com intervenções curtas e certeiras, sem vitimização e choradinhos, resistindo à tentação de cair no insulto contra o Putin ou focar a sua comunicação no Putin. Se vocês repararem, ele nunca fala do Putin, ele retira-o do seu discurso. No fundo, mostrando que a atitude, a inteligência emocional, a serenidade, o falar em nome de todos, que ele fala sempre em nome de todos, ele fala sempre em nome de ideais e não de um próprio protagonismo. Ele aliás, menoriza-se, até na forma como ele aparece. Ele faz questão de aparecer como sendo um de todos os que estão na luta, e o facto dele se manter a combater ao lado dos seus, eu acho que isso é fundamental para manter a moral do seu povo. Ele no fundo acabou por mostrar ao mundo que a resistência, a verticalidade e o discurso podem valer muito mais do que os trunfos bélicos todos da Rússia. E dizendo aquilo que eu acabei há pouco a minha intervenção, pegando naquilo que eu disse, que é, ele mostrou que há guerras que, apesar de perdidas, valem a pena ser travadas, porque as derrotas, se forem honradas e se forem travadas com verdade, podem ser grandes vitórias para a humanidade. E a prova disso, que ele conseguiu tocar no nariz de cada um dos poderosos do mundo, encurralando a comunidade internacional de uma forma muito inteligente e trazendo-os a jogo, mostra bem que esta onda de solidariedade que se gerou agora contrasta em muito com o que se passou com a guerra de 2015, que não foi há tanto tempo quanto isso, e já tínhamos redes sociais e já tínhamos tudo isso, que foi completamente diferente com os iraquianos, com os afegãos e com os sírios. Não se viu esta onda de solidariedade. Todo o facilitismo que neste momento temos com os milhares de refugiados que estão a sair, que, em termos de passaporte, em termos de controle, em termos de abrirmos as portas para que eles possam ter um sítio onde poder se salvaguardar com as suas famílias e crianças, não aconteceu há 6 anos atrás. Nós estamos a falar, como a Cláudia deu o exemplo, de guerras que se passaram no passado onde não havia esta comunicação ao minuto. Mas há 6 anos atrás havia esta comunicação ao minuto. E eu penso que o Zelensky fez com que o mundo acordasse para isto e não tivesse outra hipótese senão solidarizar. E devo dizer mais, que quando se fala agora vai-se fazer um estudo do perfil psicológico do Putin. Oh, paciência! Toda a gente sabe que o Putin é um déspota, é um ditador e é perigoso. Mário Soares dizia: Putin é perigoso. Aliás, vocês, tem sido repescado esse episódio, a primeira vez que a Merkel visita a Rússia, ela tem terror de cães, e ele recebeu-a no seu gabinete e fez a reunião toda com o seu Rottweiler sentado ao seu lado. Portanto, isto prova claramente o estilo de liderança, que é sempre a amedrontar, é sempre a ameaçar, é sempre a criar um clima de terror. Portanto, não me venham dizer que é agora que vão fazer o perfil, porque
a verdade é que ninguém pensou que ele fosse capaz de passar por cima de tudo e de todos. E eu custa muito dizer isto, mas quando o Trump veio dizer que a NATO, da maneira como estava, não tinha utilidade nenhuma, que toda a gente ficou... que horror, mais uma do Trump. A verdade é essa. A Europa, neste momento, tem que repensar várias coisas. Esta situação vem mostrar muitas fragilidades nossas, desde logo da dependência energética, que já devia ter sido uma coisa que a Europa já devia ter começado a trabalhar há muito tempo, a diversificação energética que não fez e que vai ter que começar a fazer à séria. Tem que ter uma defesa robusta. Isto é uma discussão que nós já temos há imenso tempo, se a Europa teria que ser apenas um mercado económico ou se teríamos que ter também uma identidade e se teríamos que ter também forças e que se está a perceber que precisamos de ter uma defesa robusta e temos que fortalecer a NATO e a Aliança Atlântica com os Estados Unidos, porque senão ficamos completamente vulneráveis às grandes potências mundiais que não são propriamente democráticas, convenhamos. Em relação à questão dos Açores, eu corroboro aquilo que a Judite disse há pouco, que temos imensos ucranianos, com pessoas com um nível de escolaridade elevadíssimo, que contribuíram em muito para a nossa sociedade em termos culturais. E neste momento eu sei que a universidade já se ofereceu para receber e penso que neste momento os Açores teriam só a ganhar tendo as portas abertas a refugiados ucranianos com níveis de civilização elevadíssimos, com capacidades de trabalho e de entrega e porque as nossas universidades precisam de aumentar os seus rácios e estas pessoas aqui de certeza que vão encontrar famílias muito disponíveis para acolher os jovens ucranianos e poder fazê-los fazer parte desta sociedade, que é uma sociedade global e os Açores têm tudo para dar. Penso eu que há esse movimento de solidariedade para receber famílias ucranianas e jovens ucranianos que queiram vir estudar para as universidades açorianas. Bem precisamos. Antes de mudarmos de assunto, Judite e Cláudio, não sei se querem acrescentar mais alguma... Sim, eu acho que há mais algumas coisas que importa dizer. Pronto, já foi dito aqui, Zelensky, eu acho que Putin nunca contou com a resiliência da Ucrânia, que é um país muito grande, mas que em termos bélicos está muito longe de ser a Rússia e, portanto, não contou com a resiliência da Ucrânia nem dos ucranianos, nem com a capacidade agregadora de homens de Zelensky. Eu acho que Zelensky é já o herói dos nossos tempos, quer dizer, quando as pessoas da minha geração tinham como heróis, por exemplo, Che Guevara, para as novas gerações, Zelensky é com certeza um herói por tudo aquilo que está a fazer, porque não é um político como os outros, não foi um político que se barricou num bunker bem defendido, ele está no campo com os seus homens e isso, apesar da diferença de armamento ser muito grande, mas a força psicológica que ele transmite ao povo ucraniano já foi considerado grande. O Churchill da Ucrânia. Sem dúvida. E, portanto, é para mim já um herói. Agora, há bocadinho dizíamos que esta guerra, por isso que a Cláudia dizia isso, que esta guerra pode durar meses ou até mesmo anos. Pode, mas também pode não durar esse tempo todo. Eu acho que esta guerra vai acabar, ou talvez antes disso, mas poderá provocar a implosão da própria Rússia, porque as sanções económicas são muito grandes e muito pesadas e vão começar a fazer moça. E depois, há aqui uma outra coisa, é que hoje, como a Andreia dizia no início, já teve início a segunda ronda de negociações e esta segunda ronda foi pedida pelo próprio Putin, não foi por Zelensky. Isto mostra, até certo ponto, alguma fragilidade, embora não tenha, e eu acho que não é sério, pedir uma segunda ronda de negociações, mas continuar, não parar, não deporem as armas, portanto, continuarem com a guerra, não haver um cessar-fogo durante o período de negociação, mas a verdade é que é ele que pede, e eu acho que ele pede justamente
porque já percebeu que as coisas podem não lhe correr tão bem como ele previa inicialmente, porque achava que aquilo era só entrar pela União... Militares que já estão a passar fome. Exatamente. E, portanto, vão haver, como também já foi dito aqui, militares que se estão a passar para, não digo passar para o lado da Ucrânia, mas a desertar, e, portanto, isso vai começar a fazer moça. Aliás, não se percebe porque é que aqueles 60 quilómetros do comboio, enfim, de carro militar, continua parado, não avançou. Agora, para haver negociações, é óbvio que vai ter que haver cedências de parte a parte. Não há negociações se isso não acontecer. E, portanto, creio que a Ucrânia vai ter que ceder, provavelmente vai ter que ceder a Crimeia, por exemplo, e se calhar não lhe fará até grande falta. A Ucrânia é um país muito grande. Aliás, eu acho que o endurecimento do Putin nos últimos dias foi exatamente para ir para a mesa de negociações com uma vantagem. Portanto, vai obrigar a maiores cedências. Quanto mais estragos ele fizer, maior o poder negocial. Exato. Mas, por outro lado, pois também vai ter, se quiser ser levado a sério, vai ter que retirar as tropas da Ucrânia, respeitar a Ucrânia como país que é, país soberano, e provavelmente permitir a adesão da Ucrânia à NATO, que é uma coisa que Putin sempre se opôs. Creio é que se o mundo inteiro não se unir em torno desta situação, vamos ter problemas muito mais graves do que este no futuro, porque eu acho que o objetivo de Putin não é só anexar a Ucrânia. Se ele conseguir efetivamente isso, depois todas as outras as repúblicas soviéticas correm o mesmo risco, porque eu acho que o objetivo dele é anexar, é voltar aos limites da antiga União Soviética, quiçá da Rússia dos czares. Nunca se sabe. Aliás, e, portanto, eu acho que ele não quer recuperar o Império Soviético, ele quer é refazer o Império dos czares, ele vai um bocadinho mais atrás. Claro. Eu gostava só de completar uma coisa. Deixa-me só concluir em relação aos refugiados. Já é quase 1 milhão, de pessoas que saíram da Ucrânia e, portanto, os países estão todos a recebê-los, e eu aqui vejo que há uma grande diferença entre a forma como todos os países estão a aceitar os refugiados da Ucrânia. É uma forma muito diferente dos outros refugiados que têm vindo da Síria e que têm que passar, enfim, de forma clandestina até. Os afegãos. Exatamente. Estes estão a ser muito bem aceitos porque a situação, enfim, é um pouco diferente, e também porque a formação destas pessoas sair da nossa zona de conforto, da nossa hipocrisia, também há preconceito. A Graça, mas como dizia a Graça, e muito bem, estereótipos. Os ucranianos são pessoas muito bem formadas e que são uma mais-valia para qualquer país. Quando nós nos queixamos de que temos o nosso interior a desertificar, a envelhecer e desertificar, as ilhas também, quem sabe que abrir a imigração ao povo ucraniano que queira vir para cá não possa ser uma forma de voltarmos enfim, a ter mais população, aquela população que precisávamos tanto em determinadas zonas do país. Cláudia. Bem, eu tenho mais 2 outras coisas para dizer relacionadas com a tua questão da base das lajes. Do meu ponto de vista, e se calhar começando por aí, eu não me parece que a base das lajes seja muito relevante. Aquilo que nós vimos são movimentações normais de aviões que pousam, que abastecem, mas como vocês bem sabem, até o próprio abastecimento já é uma questão que está resolvida e que não é absolutamente essencial que seja feita em terra. Sim. E, portanto, a base das lajes vai receber, porque é uma base americana, mas é uma base que neste momento não é determinante para conflito nenhum, nem e para ainda este, que fosse, nem os para americanos nunca iriam admitir isso, porque não vão voltar claro, atrás. Não, vai ser exatamente ao contrário. Vão provar com esta guerra eu não me parece que essa movimentação. Eu tenho ouvido algumas pessoas preocupadas com essa questão, não é? Até sob o ponto de vista de se os russos poderão atacar a base da segurança dos açorianos, nesse caso dos terceirenses. Eu parece-me que essa questão não se põe.
mesmo, ou seja, para nós, nesse xadrez político da Rússia, estamos, enfim, ocupamos um lugar diminuto, e ainda bem, sob esse ponto de vista, portanto, da segurança, acho que não se coloca. Agora, também é preciso ver aqui uma coisa importante nesta questão do século XXI, é que a história efetivamente repete-se, e pelos vistos nós não aprendemos nada. Com ela. Nós, quando observamos aquelas imagens das famílias a despedirem-se dos homens que ficam para lutar, bem, a única diferença é que é a cores, mas pusemos aquilo a preto e branco, nós estamos a ver imagens da Segunda Guerra Mundial, e até da Primeira. E o que nos deve tocar, porque os nossos filhos, os jovens de hoje, se calhar não viram, ou se viram nos livros de história, mas não foram tão confrontados com a história dos campos de concentração, é preciso ver que é importante aprender com isso. E é por isso que a figura de Zelensky hoje e a sua heroicidade, e como eu dizia há pouco, a narrativa que fica, porque depois o que fica não é quem ganhou a guerra, quem perdeu a guerra, porque isto, infelizmente, foram os heróis de guerra. Foram os heróis e foram as pequenas atitudes. E ele é o herói improvável, ainda para mais porque é um humorista, ou seja, não tem o recorte previsível, que é outra questão que eu dizia há pouco. Importante, os órgãos de comunicação social têm um poder e tem uma palavra muito importante. E eu acho que estamos a viver um século em que também os órgãos de comunicação social se estão a admitir do seu poder de informação real. Ou seja, este preconceito de menorizar um líder de um país porque ele foi humorista. Bem, o homem é um comunicador, como dizia a Graça muito bem. Ele comunica muito bem a sua imagem. Mas eu acho que, neste caso, acho que a comunicação social se pode dividir. E acho que em Portugal o Serviço Público de Televisão merece um elogio. Merece um elogio. Sim, mas é importante, a pública. É importante que não se faça esse tipo de juízo de valor. Porque é que uma pessoa que tem na sua carreira ter sido humorista ou ter sido artista não pode ser um bom líder? Aliás, ou porque é que uma mulher não poderia ser uma boa líder, que é outro dos preconceitos que existem. Aliás, se Putin fosse uma mulher, se calhar não estávamos na situação que estamos, não é? Portanto, de facto, nós temos péssimos líderes mundiais. Ou se fosse uma mulher louca como eu, estaríamos numa situação bem pior. É possível. Mas a verdade é que nós vivemos ainda no século XXI uma sociedade de preconceitos e de estereótipos que temos todos a obrigar, mesmo quando dizemos, não, eu sou muito tolerante, eu não sei o quê. Em relação à questão dos ucranianos, é evidente que sim, os ucranianos são e bem-vindos e devem vir para os Açores. Vocês lembram-se daquele episódio dos primeiros alunos, os alunos que estavam nos primeiros lugares do quadro de mérito da secundária de Angra eram os ucranianos, que foi uma vergonha um bocadinho coletiva, porque os nossos não estavam. Estavam alunos ucranianos que não dominavam a língua, viviam há 2 ou 3 anos nos Açores e conseguiam ser os melhores alunos. Capacidade de aprender línguas. Mas a gente já falou da tal questão quando o Costa disse a história explica, pois explica, e eu já expliquei. Pois, e por isso é que me parece que, e agora a Graça e a Judite dizia com razão, mas não se viu essa mobilização com a circuncisão. Claro, outra vez o preconceito. Porquê? Porque a gente, desde a história do ataque, a história do ataque às Torres Gêmeas, o preconceito é a hipocrisia da utilidade do refugiado qualificado. Claro, também é isso. Mas os grandes cientistas russos do tempo da Guerra das Estrelas, e na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos da América. Guerra Mundial, quem é que eram os que foram cooptados por Hitler? Eram os maiores cérebros. E portanto, esta questão é que é importante ver-se. Pronto, e é isto basicamente quer dizer. Não, mas em relação à questão. Acho que a nossa moderadora quer mudar de assunto. Não, mas isto é a minha última ronda. Mas isto é a minha última ronda de coisa. Que a Cláudia estava a dizer do preconceito que é muito engraçado, porque já há pessoas a dizerem, enquanto há muitos líderes mundiais que são verdadeiros palhaços, tivemos agora pela primeira vez na história um palhaço que virou um grande líder mundial. Sim, eu também ouvi isso. E acho isto muito interessante. Mas é importante, e este acho que é o momento de falar nisto, de que não foi só no tempo da guerra, nos últimos 20 anos tem-se assistido a nível mundial uma enorme hipocrisia na seleção dos chamados refugiados qualificados. Porque eu, quando estava a fazer o doutoramento na Holanda, tinha crânios russos que me orientaram e que estavam a viver em casas de estudantes, a ser pagos como bolseiros, porque não podiam viver na Rússia, porque a Rússia estava num estado lastimável, a ganhar dinheiro para poder pôr os seus filhos a estudar em universidades europeias e americanas que têm um nível muitíssimo inferior às universidades russas. E grande parte dos cientistas do tempo da Guerra das Estrelas
foram todos absorvidos pelos Estados Unidos da América, que se aproveitaram a pagar ao preço, e peço desculpa pela expressão colonial, ao preço da uva mejona, os maiores crânios mundiais. E, portanto, era aquilo que a Cláudia estava a dizer, é que enquanto os refugiados não acrescentam e tem que ser solidariedade pura e dura, está tudo certo. Quando são refugiados qualificados, ficamos todos bem. Mas eu queria dizer isto porque uns são mais refugiados do que outros. É importante dizer, eu não gostei, mas não gostei mesmo nada do discurso de Biden. Foi péssimo. Aliás, o Biden tem sido uma decepção. Um horror. Eu acho que o Biden resumiu-se em insultos sobre isso no programa. É uma decepção. Foram só insultos, manifestações de ódio e umas sanções que chegaram tarde, que já toda a gente tinha aplicado aquelas sanções e agora, também me vou aliar, também os aviões russos agora já não podem vir para cima da América. Chegaram tarde e a más horas. E a verdade é que se Putin... Eu acho que até mostrou algum medo de Putin. Não, é que se Putin... Não, desculpa lá. É que se Putin, neste momento, é a ameaça mundial... Biden é a fraqueza do Ocidente e isto sem dúvida. É uma decepção. E portanto, se mais não fosse, a importância da base das lajes, até por isso, ainda vai ser mais castigada com esta guerra. Em 10 minutos, vamos para dentro de casa. Por aqui, a greve na Atlantic Line continua e está a afetar doentes, trabalhadores e estudantes que diariamente se deslocam entre as ilhas do Triângulo, e toda a gente trabalhou no Carnaval. Uma medida antipopular do Governo regional não ter dado tolerância de ponto estes dias. Graça Silveira, queres começar? Bom, posso começar pela questão da Atlantic Line, que já se arrasta. Eu, nas férias do Natal que tive no Faial, na altura já estava a greve, começou a greve na Atlantic Line em dezembro, manteve-se em janeiro, manteve-se em fevereiro e não há capacidade deste executivo para resolver este problema. Estão sempre a colocar as culpas em cima do sindicato que não aceita. Não. Tem havido cedências de ambas as partes. É verdade que a Atlantic Line já cedeu em termos de aumento de 13% de aumentos salariais, mas o sindicato também cedeu na questão do regime dos descansos compensatórios, que a empresa não estava a cumprir. Eles estavam a trabalhar muitíssimo mais horas do que era previsto na lei e que tem a ver com a segurança também das próprias operações. A verdade é que até os partidos que suportam o governo neste momento já estão incomodados. O CDS propôs uma alteração dos serviços mínimos porque os estudantes que querem vir para a escola profissional para São Jorge não conseguem da maneira como os serviços mínimos estão. Ou seja, em vez de terem os serviços mínimos de manhã, pediam que sexta-feira e domingo os serviços mínimos fossem o último serviço. Mas aquilo que não se percebe é que Carlos Faias sai em dezembro, está bem, não é que ninguém é insubstituível, nem o Carlos Faias é insubstituível, nunca será a mesma coisa, mas 2 meses depois o presidente do Conselho de Administração da Atlantic Line não é substituído. Luís Paulo Moraes fica a substituí-lo como vice-presidente ou como e que neste momento, com todas estas dificuldades, também saiu. Neste momento a Atlantic Line está completamente missionária e o governo não abre a boca. Quem não entende? Não entendo mesmo. Judite. Bom, em relação a este assunto, efetivamente é um assunto que se arrasta desde dezembro, é inadmissível que isto aconteça. Eu acho que o governo já tinha que ter dado um passo em frente, não pode, eu sei que foram, e como a Graça disse, já foram tentados vários entendimentos entre a administração da Atlantic Line e o sindicato. A verdade é que parece que cada vez que se sentam à mesa para negociar e que a Atlantic Line cede em algumas coisas, o sindicato exige mais. E, na verdade, aumentos na ordem dos 30% são... Eu li 30. São incomportáveis para uma empresa pública paga
com os nossos dinheiros, com dinheiros públicos. Agora, a situação que se está a passar no Triângulo também tem graves consequências na vida das pessoas e na economia do próprio Triângulo. Há coisas aqui que me parecem, enfim, um bocadinho difíceis de compreender. É como, se eu fizer greve no meu trabalho, eu penso que com vocês acontece a mesma coisa, quer dizer, é-me descontado o dia de trabalho. Eu não sei como é que estes trabalhadores conseguem estar em greve há tanto tempo sem, não sei, eles já têm regras muito diferentes porque não descontam para o IRS, só descontam 1,9% para a Segurança Social, regras que os outros trabalhadores da função pública não têm. Mas não sei também como é que conseguem estar em greve há tanto tempo e não terem enfim, quaisquer consequências. Agora, isto desta forma não pode continuar e a verdade é que o Conselho de Administração, já foram 2 elementos que se demitiram, já só resta um, portanto, não sei do que é que o Governo está à espera, tem que dar um passo em frente e tem que resolver isto, porque isto tem implicações muito graves na vida das pessoas. Em relação à outra questão que a Andreia tinha colocado, que era da tolerância de ponto, não ter havido tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval. Ora bem, se não há Carnaval, não se justifica que haja uma tolerância de pontos. Já o ano passado não foi. Este ano a primeira coisa que o Governo, antes de dizer que não havia Carnaval, que não havia tolerância de ponto, diz que estão proibidas todas as manifestações carnavalescas, seja no interior, seja de exterior. E, portanto, não tinha lógica nenhuma dar uma tolerância de ponto. Para quê? Para permitir às pessoas que fizessem aquilo que o Governo já tinha dito que não se podia fazer. Não fazia sentido. As pessoas fizeram agora, a mesma. O que me parece é que houve aqui depois uma grande confusão, porque o Governo da República deu tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, porque no continente já foi permitido fazerem-se os cortejos. Há as câmaras também, porque são trabalhadores enfim, que têm regras, outras regras, também as câmaras deram tolerância. Algumas empresas têm mesmo nos seus acordos coletivos de trabalho a terça-feira de Carnaval como a tolerância de ponto. E, portanto, isso criou alguma confusão na cabeça das pessoas. Mas o que me parece é que, se calhar, devia ter sido permitido fazer as festas de Carnaval no exterior. No interior isso não seria viável, no exterior, e aí sim, então, dar a terça-feira de Carnaval para que as pessoas pudessem, enfim, gozar também esse dia. Cláudia Cardoso. A questão da Atlântico Line, primeiro. Eu acho que o problema principal, tentando resumir isso, é claro que a situação é grave, muito grave, tem um impacto económico e social muito significativo, particularmente na ligação do canal e nas ilhas do Triângulo. Agora, como é que se compreende que, estando há praticamente 4 meses, vamos a caminho do 4º mês de greve, o Governo nunca se tenha sentado à mesa para conversações, tenha deixado completamente nas mãos do Conselho de Administração de uma empresa. Agora, mas já na altura o Presidente tinha saído. Ainda havia uma maioria, estavam 2 agora. Está bem, mas uma situação difícil. Numa situação destas, que eu me recordo, nunca houve uma greve que durasse 4 meses, que eu me esteja a recordar, pelo menos não é tempo de vida, e o Governo fica mudo e quedo, posto em sossego, e nunca se senta, nunca se chega à frente, quando é o acionista principal, aliás é o único acionista desta empresa pública. Isto é absolutamente, enfim, patético, para não dizer outra coisa. E, portanto, o Governo, obviamente... calma e intranquilamente. Eu não sei se é intranquilamente, se é que tranquilamente. Eu até acho... Não, eu acho que é tranquilamente. O problema é esse. Espera que o problema se resolva por si. Que o problema se resolva por si, ou então, delegando no Conselho de Administração todos os poderes para resolver e, neste momento, missionário. Portanto, isto é, outra vez, isto já não é um problema de comunicação. Isto é um problema da ação deste Governo. Mas pronto, também, quer dizer, o senhor tem a cabeça a prémio já não sei quantos meses e não há maneira da cabeça rolar. Agora, isto tem um impacto gravíssimo. Eu não sei se vocês assistiram ao episódio das 9 senhoras em cadeiras de rodas. Pronto, assistir àquilo é verdadeiramente vergonhoso. Pessoas em cima do cais, sem ligações, com consultas no hospital, com dificuldades de mobilidade. Isto é desumano. Nós somos todos açorianos. Como é que um governo não se chega à frente, toma uma posição sobre isto? É incompreensível. Então não está a governar. E se não está a governar, não precisamos de governo. Quanto à tolerância,
eu acho que foi de uma grande insensibilidade social. É verdade que o governo tinha dito que não havia lugar a manifestações, etc., nem comemorações, nem bailinhos, mas isso nada tem a ver com o reconhecer que esta tolerância de ponto é uma tradição, de que as pessoas a veem como quase um direito e uma, enfim, uma compensação, um agrado que podia ser feito. Isto é de uma insensibilidade social enorme contra as pessoas, e depois é de uma grande insensibilidade política. Não nos esqueçamos que Cavaco Silva, quando fez esta brincadeira, a seguir perdeu a maioria absoluta. E, portanto, nem que fosse por isso, talvez o seu Presidente de Governo devesse ter posto a mão na consciência e pensar que não é pela produtividade ou produtividadezinha que este dia lhe deu na função pública que vai ganhar alguma coisa com isso. Para além de que é muito desagradável. Havia lojas de comércio abertas, outras fechadas, as câmaras fechadas, serviços públicos abertos, as finanças fechadas. A própria questão da EVT, que falávamos, a ter que transportar alunos para as escolas, quando eles estavam neste dia a contar com a questão da tolerância de ponto, e, portanto, isto revela, mais uma vez, que o Governo, por vezes, não tem atenção a coisas óbvias que entram pelos olhos dentro e que eram absolutamente desnecessárias. Eu há pouco, como não fiz 2 em 1, só sobre a tolerância de ponto. Eu devo dizer que a questão da tolerância de ponto erradamente focou-se em questões sanitárias, porque se era proibido haver ajuntamentos para a celebração do Carnaval, independentemente do Governo ter dado ou não ter dado tolerância de ponto na terça-feira, continuava a ser proibido. A questão não é essa, até por questões laborais. Proibido, mas pode-se fazer. Não. As pessoas fizeram a mesma. Mas se as pessoas tiveram uma sexta, um sábado e um domingo que não trabalharam, e se quisessem prevaricar, ou seja, se quisessem ir contra as indicações do Governo em termos de ajuntamentos e questões sanitárias, teriam feito igual. A questão não é essa. E uma vez mais, nós de direita que sempre reclamamos que não podemos ter o foco só na função pública, temos que olhar para as nossas empresas privadas, é que é tão tradição, como a Cláudia diz, que há imensos acordos coletivos de trabalho que definem a terça-feira de Carnaval como feriado. Ou seja, essas empresas privadas, se tiverem que trabalhar na terça-feira de Carnaval, vão ter que pagar aos seus funcionários como se estivessem a trabalhar um domingo, ou seja, é um dia inteiro a pagar horas extraordinárias. E o exemplo da EVT é esse. Uma vez que as escolas tiveram que funcionar, tinha que se fazer carreiras para trazer as crianças, como muitas das funções públicas estavam abertas, os funcionários que vivem nas freguesias precisavam da carreira para vir trabalhar. Que as escolas não tiveram que funcionar. As escolas foi uma opção. Está bem. Isso foi outro erro. Umas sim, outras não. Outras não. Por exemplo, isso foi uma asneira, quer dizer, qual ainda o sentido para mais, que isto faz? não são públicas, pelo amor de Deus. E, portanto, é toda uma questão que cria mais ruído de fundo a um governo que, neste momento, só pelo facto de já ser um governo que tem que negociar com muita delicadeza todas as opções políticas em questões tão básicas quanto estas, em que as pessoas já estão cansadas de esperar que o governo governe, vir com decisões destas, é muito difícil. Muito obrigada às 3. Foi o Política de Saltos Altos, quinzenalmente, às quintas, às 13. Encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.